Olá pessoal, bem-vindo a mais um Café com Eles. E hoje eu tenho uma honra, um prazer, um sonho estar aqui com esse pastor tão maravilhoso, pastor Juscelio de Souza. Pastor, muito obrigado, seja bem-vindo ao Café com Eles. É um prazer, uma honra, é um sonho estar aqui, estar batendo esse bate-papo nesse lugar com você. Muito obrigado por ter vindo. Que bom, Rodrigo. Que bom, glória a Deus. Que aprove a Deus essa oportunidade de acontecer. Chegou o tempo, já vi o convite, agora a gente pode ter esse encaixe aqui de bater um papo. Creio que vai ser muito precioso. Amém, amém. É difícil, né? A gente quer fazer um podcast, um papo, né, pastor? Mas assim, igual uma vez uma pessoa falou assim: você vai fazer o podcast com o pastor Juscelio? Tinha que ser um seminário, né? E na verdade, antes de começar o podcast, a gente conversando ali fora, você já falou tantas coisas. Eu falei: meu Deus, isso aqui já tinha que estar no podcast, isso aqui já tinha que estar nesse bate-papo, porque é tanta informação que tinha que ser um semicast, seminário cast. Porque são muitas coisas, pastor. Muita coisa mesmo que você carrega e, nossa, eu fico muito feliz que você vai transbordar em vida de tantas pessoas aí. Que Muito bom, obrigado que mesmo. bom, Né? que bom, uma honra. Mas, pastor, começando assim, você tem muita autoridade, você carrega muitas coisas sobre família, né, casamento, filhos. E como você descobriu esse seu chamado, né? Na verdade, lógico, é um chamado de Deus para muitas coisas, você é um homem de Deus, mas como você entendeu a particularidade sobre isso? Olha, Rodrigo, para mim, eu nunca vi como um chamado ou algo assim. Na verdade, é um valor na minha vida. É o reino de Deus, ele é um reino de valores. Uau. E cada ser humano, cada cidadão, cada ser humano, não importa ele qual for, isso não é a maioria, isso é absoluto. Toda pessoa tem a sua vida regida pela sua escala de valores. Se for importante para você, você dá um jeito, se não for, você dá uma desculpa. É verdade. E o reino de Deus, ele trabalha com escala de valores. Jesus diz assim, olha, buscai primeiro isso, depois aquilo. Quando os discípulos voltaram dizendo, Senhor, os discípulos se submetem a nós. Ah, que bom, eu vi o diabo cair do céu como um raio, mas alegrai-vos não só por isso, antes alegrai-vos, sabe, quando Jesus fala para os fariseus, olha, vocês pagam o dízimo do endro, do cominho, mas antes gostaria que a misericórdia e a fé fosse mais importante para vocês. Então, Deus trabalha com escala de valores. Todo ser humano é regido por uma escala de valores. Paulo diz assim que todo o seu currículo, todo o seu diploma, não é que não tivesse valor, mas quando ele colocou na balança, comparado ao que é conhecer a Cristo, o salmista, ele diz, mas vale um dia na tua presença do que 1000 por aí. Então, as pessoas são regidas pela sua escala de valores. E Verdade. quando eu me converti, eu me casei e me converti simultaneamente. Minha esposa não havia se convertido. Era uma experiência minha, uma experiência louca, uma conversão cavalar assim. Eu já, com 3 meses de conversão, me pediram para dar um testemunho. Eu dei um testemunho. Quando eu desci, me falaram, não, você é um pregador. Eu acreditei. E estou até hoje assim, mas mais ou menos aqueles primeiros 2 anos, todo mundo tentava converter a minha esposa para ela se alinhar comigo, até que um dia um casal entrou na minha casa e era mais um que foi na minha casa para tentar converter a minha esposa. E ele sentou e eu era um camarada assim muito da Bíblia, me converti e fui para a Bíblia, mergulhei na Bíblia. E ele, ali para resumir a história, ele me mostrou o título, capítulo 1, capítulo 2, e ele perguntou pela minha esposa. Ele perguntou para mim, sua esposa é uma boa dona de casa? Eu disse, cara, ótima dona de casa. O problema é que ela não se converte, que ela me acompanha no ministério, no meu chamado. Tá. Mas ela é uma boa mãe, ela é uma ótima mãe, só que eu acho que você não está entendendo. O problema é que ela não me acompanha nas coisas de Deus, ela não quer uma vida com Deus. Ah, tá. Mas ela é uma boa esposa. Eu digo, meu irmão, esposa boa ela é, você não está entendendo. O problema é que ela... Aí ele fez essas perguntas, ele disse, eu vejo que você é da Bíblia, se sou, se está na Bíblia para mim é o que vale. Então abre e Tito aí, ele leu o capítulo 2 de Tito, Que legal. quando fala que as mulheres mais experientes sejam mestras do bem, boas donas de casa, ame seus filhos, seu marido.
seja um boa dona de casa, ele está vendo isso aqui? Sua esposa é mais crente que você. Uau. Você só é um boneco religioso, pregador. Meu Deus. Aquilo ali mexeu tanto comigo. Aquele dia ali, pronto, eu entendi na Bíblia e fala ainda mais. Que as mulheres têm que ser assim para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, a palavra de Deus ela não é blasfemada pela mulher quando ela falta o culto ou quando ela não prega, mas quando falta aquelas coisas ali. Então ali parece que caiu uma ficha, eu me voltei para minha esposa. Em poucos meses ela se converteu, só que eu precisei fazer uma escolha. Eu parei tudo. Eu parei mesmo o ministério. Eu chamei o pastor e disse, eu não vou fazer mais nada na igreja. Eu vou viver para minha esposa. Se um dia, se o Senhor tem algo para mim, Ele vai colocar ela dentro desse projeto. E eu parei. Só que um dia eu estava lavando o carro, tinha uns 4, 5 meses que eu parei tudo. Eu lavando o carro um sábado à tarde, só que eu chorava. Chorava. Que lindo. E ela olhou eu na janela, assim, por dentro da cozinha, e me viu chorando. E ela ficou com pena, ela sabia porque eu estava chorando. Que lindo, pastor. Aí essa mesma pessoa pediu para me dar um livro para ela, chamado Esposa e Mãe. Eu dei esse livro para ela numa segunda-feira, num sábado, e na segunda fui viajar. Ela pegou esse livro na segunda ou terça-feira de manhã e leu esse livro de segunda a sexta. Quando eu voltei, eu saí de casa para viajar, tinha uma mulher. Quando eu voltei na sexta-feira, tinha mulher na minha vida. Uau. Glória a Deus. Foi. Que benção. Me emociona falar disso. É forte demais. É. É forte E demais. aí brotou tudo que a gente vive até hoje. Que lindo. Foi. Que lindo, meu amigo. Que lindo de verdade, porque a gente nem começa, até falando com você no carro, né? Que eu fui te pegar no aeroporto e assim, é impressionante como eu tenho vivido a presença de Deus aqui nesse lugar e nem começou esse bate-papo, a gente sente a presença de Deus, você falando, e há um toque do Espírito Santo sobre a sua história e daquilo que vai já está sendo liberado sobre muitas vidas e famílias e casamentos, né? Que tem tido tanta dificuldade, né? E Deus me deu, por graça e favor, essa coragem de não prosseguir, já com 2 anos só de conversão, e não prosseguir com Deus, ministerialmente falando, se minha casa não pudesse ir junto. Uau, Então, é isso. É isso, meu amigo. é, É isso, pastor. E assim, sobre isso, esse descortinar na sua vida, começou um grande transbordar na vida de muitas pessoas, casais, famílias, inclusive no meu casamento, na minha família, você é uma referência, é um exemplo. E o que você pode falar sobre. A gente vê totalmente deturpado, né, os valores dos homens, das mulheres. Sobre o casamento, o homem e a mulher, os papéis do homem e mulher. O que você podia falar para a gente sobre isso? olha, Rodrigo, antes de falar em papéis, a gente precisa falar sobre o fundamento do casamento, que é a aliança. Nós perdemos o conceito de aliança. E Jesus disse que a vinda do filho do homem seria como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. O conceito de aliança não existiria mais. Deus, ele escolheu amar a partir da aliança. Não tem nada que Deus faça que não seja por meio da aliança. Tem gente que acha que Deus nos guarda porque Ele nos ama. Se Deus me guarda porque Ele me ama, então Ele não ama quem está no inferno? Não, Deus me guarda porque Ele é fiel à aliança. Porque Uau. Deus escolheu amar por meio da aliança. Então, quando a Bíblia fala que o que Jesus diz, o que Deus uniu, o homem não separe, Ele não está falando que necessariamente Ele uniu o José e a Maria, mas Ele uniu o conceito chamado aliança. Então, todo o nosso foco hoje a nível de matrimônio está pautado em relacionamento. Só que relacionamento, ele não sustenta uma aliança. Uma aliança sustenta um relacionamento. Meu Um Deus. relacionamento não protege uma aliança.
Uma aliança protege o relacionamento. É por mais que você ame a sua esposa, ela está aqui, né? Já houve aquele dia que deu vontade de você não dormir em casa. E não era porque você não amava, você amava. E não ficou porque amava, ficou por causa da aliança. Porque a aliança protege o relacionamento não protege a aliança. Então perdeu-se o fundamento, que Uau. é o da aliança, porque Deus, para Deus, amor não é o quanto que você beija e abraça, é o quanto que você honra uma aliança. Amém. E a gente constrói mal o conceito de casamento, porque nossa pauta está sempre no mundo relacional. Eu vou contar algo bem rapidinho, aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu tinha vontade de comprar um carro de uma determinada marca. Eu tinha na igreja lá 2 irmãos, eram sócios, numa oficina de alto padrão. E eu perguntei para eles sobre esse carro. Eu disse, é bom? Eles falaram assim, é ruim, meu irmão. Esse carro é ruim. Eu disse, cara, ainda bem que eu te perguntei, porque você é a única pessoa que falou para mim que esse carro é ruim. Todo mundo diz que esse carro é muito bom. Eu disse, é ruim para mim, que sou mecânico. Porque ele não estraga. Ele não dá problema. Então, Sensacional. assim, a igreja, cada vez que ela abre alguma coisa a nível de casais, ministério de casais, retiro de casais, curso de casais, apostila de casais, ela comemora. Por quê? Porque ela tem o conceito de família numa ação pastoral, numa ação de oficina de concerto. Tá entendendo? Entendi. E família, ela é uma questão apostólica. Quem escreve sobre família na Bíblia não são pastores, são apóstolos. Por quê? Porque família é um fundamento do reino de Deus. E aqui a igreja ela sofre porque ela quer curar a igreja pela igreja. Só que a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família. Família vem antes da igreja, é um fundamento do reino de Deus. Então, quando você fabrica mal, você tem que ter muita oficina. Então, a gente fabrica mal o casamento, a gente tem que ter muita oficina de conserto. E que dá trabalho. São igual as casas de recuperações que a igreja abre hoje. Você abre uma casa de recuperação, você faz festa, você vai lá dentro, quem é que está lá? Está o Miquel, está o Osés, está o Joel. É verdade. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos revitalizar o conceito de aliança, Muito porque forte. sem fundamento, a construção ela fica vulnerável, Jesus já falou, né? É verdade, é verdade. E sobre isso, sobre os casamentos e famílias que estão tentando, né, se reerguer, estão tentando firmar, o que você podia falar para que essas pessoas que estão passando essa dificuldade, porque eu estava vendo sobre o número de casamentos e divórcios que tem hoje em dia e de uma família que não é sustentada e permanecida, né, nos princípios de Deus. A gente vê essa desconstrução ao longo do tempo. Qual é o seu conselho para que essas famílias que estão passando por isso, elas permaneçam firmes no propósito de Deus? Quando Jesus fala sobre casamento e divórcio, ele atribui o divórcio à dureza do coração. E o evangelho, ele não te entrega uma nova receita de como ser bem casado. Ele te entrega um novo coração. O evangelho é a partir de um novo coração. Uau. Então, se a gente não permitir que a semente divina ela aprofunde na terra, a gente não consegue responder. O apóstolo Paulo, ele escreve em Efésios capítulo 2, versículo 15, que Jesus ele derrubou o muro da inimizade, fazendo de dois povos um. E Paulo fala também que nós carregamos o ministério da reconciliação. A Bíblia fala que Deus fez em Jesus Cristo reconciliar todas as coisas. Então, se Cristo não está, a reconciliação não é presente. O coração rendido não é presente. Então, a gente quer resolver os problemas, basicamente, sem Cristo. Ou resolver os problemas dentro de um molde evangélico. A gente busca, como eu diria, busca a receita de como A fazer. receita do bolo tem que ser. E de como fazer. E a Bíblia, ela não é um livro de como fazer, mas de como se tornar. Perfeito. Porque a Bíblia faz, João 1,12, tantos quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. O Evangelho não é o quanto que eu faço, mas quem eu estou me tornando. Uau. Perfeito. Quando Deus, o apóstolo Pedro vai falar que ele nos fez participantes da sua natureza. O que eu ganhei no novo nascimento foi uma nova natureza.
Agora eu preciso baldear para ela. É um novo coração. Endurece o coração. Não importa quanta receita você tem. Por quê? Porque você não está apoiado na nova natureza para responder para ela. Inclusive hoje nos bancos das igrejas, a gente chama de banco ainda porque eu sou antigo, mas nas cadeiras da igreja, você tem muitas pessoas que não nasceu de novo. E a gente quer ensinar sobre sujeição, sobre sacerdócio, para quem não nasceu de novo. Sabe, eu conto essa historinha, já é antiga, mas é minha, eu vou contar. Eu tinha uma cachorrinha, o nome dela era Formosa. Eu dizia para ela, vai, ela ia, dizia, vem, ela vinha. Eu treinei a Formosa na mente dela para alguns comandos que eu dava. E ela chegava perto de mim, parecia até que queria conversar. Só que quando eu dava um prato de alface para a Formosa, ela não se interessava. Porque ela não tinha uma natureza que respondia para aquele tipo de alimento. Ela tinha que nascer de novo como um coelho dentro do cachorro para poder ter uma natureza que respondesse para aquilo. Então você tem na igreja hoje muitas pessoas que não nasceram de novo. Então quando você oferece a palavra de Deus, ela não tem uma natureza que responde para aquele tipo de alimento. Então tem a ausência de novo nascimento, a ausência de aprofundamento, a entrega de permitir que o Senhor mexa o nosso coração. Porque quando você não trabalha a partir de um coração rendido, a partir de um novo coração, você sempre vai esperar do outro alguma coisa, sabe? Uma expectativa, né? Isso, porque qual foi a proposta de Jesus para a samaritana? Vai buscar o seu marido, eu não tenho, claro, você já teve sim. O sexto que você tem não é seu, mas fica tranquilo, o sétimo chegou. Não chegou para deitar com você, para atender suas carências, chegou para te dar uma condição de você ter relacionamento duradouro, sabe? Quando Cristo não enche ou não preenche, quando você não deixa Cristo preencher o vazio, você vai criar uma exigência sobre o seu cônjuge. É verdade. Por melhor que ele seja, ou por melhor que ele seja, ele não vai preencher um lugar que é o lugar do adorador. Porque aquela mulher era uma adoradora. É verdade. E o buraco que ela tinha dela, tinha um buraco dentro dela para ser preenchido por Deus. Ela buscava preencher no outro. Então, essas verdades, se elas não trouxerem um batismo de consciência para nós, a gente vai estar enxugando gelo. Aí nós vamos ajustar o casamento a partir do relacionamento. Aí, ajustou o relacionamento, está sem dor, está sem reclamação, pronto. A gente estabiliza ele aqui mesmo que esteja fora do fundamento. Mesmo que esteja fora de um fundamento bíblico. A gente trabalha para a ausência da dor e não para o cumprimento do propósito e a vontade de Deus. Então precisamos conhecer, à luz da palavra de Deus, o que é casamento, para depois saber ser feliz nele. Perfeito. Porque a gente usa dizer em boas pregações, né, numa ministração sobre casamento, o ministrante vai dizer, olha, José, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer a Maria feliz. Maria, você não está casando para fazer feliz, casando para fazer José feliz. Ok, tá bonito, não quero colocar um ponto de crítica aqui. Mas no casamento, você não casa nem para ser feliz, nem para fazer o outro feliz. Você casa para cumprir o propósito do casamento. E se você cumprir, se os dois casar para cumprir o propósito do casamento, dentro do propósito do casamento, eles vão encontrar muitas coisas, e dentre elas, felicidade para ele e para ela. Se os dois trabalhar para a aliança trabalha para os dois. Maravilhoso, pastor. Então, se esses conceitos não estiverem devidamente alinhados, fica tudo mais difícil. Aí a gente pode buscar algumas coisas mais rasas que elas vão ter um lugar. Vão ter um lugar. Se você encontrar conceitos da psicologia, da filosofia, da sociologia, da neurociência, do mundo comportamental, ajuda. Mas se não tiver um fundamento bíblico, isso tem prazo de validade. É verdade, demorou, né? É verdade. E aí eu fico pensando assim, sobre o que você falou, sobre até um entendimento sobre como as pessoas têm que ser transformadas e viver e ser. A gente vê um aspecto, você tem que ser chefe de família, sobre os homens, né? Você tem que ser chefe de família, você é o homem. Mas existe uma grande diferença entre chefe e líder, né? Então, olha, como é que você enxerga isso?
A gente pode falar sobre o sacerdócio do homem, chefe, líder, mas a Bíblia manda Jesus amar a esposa como Cristo amou a igreja. Tudo se engloba, tudo aí. Ele é o padrão. Amém. E ele amou a igreja a partir de uma morte para si mesmo. Quando Deus mostrou na terra o primeiro casamento humano, porque aquele não foi o primeiro casamento. Adão e Eva não viveram a experiência do primeiro casamento. O primeiro casamento ele aconteceu antes da fundação do mundo. Porque o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Uau, Em Adão e Eva, Deus manifesta, evangeliza, traz na vida humana a revelação desse casamento que Paulo fala que é Cristo e a igreja. Esse casamento ele vem antes da fundação do mundo. Por isso que a Eva tem um aspecto da igreja e Adão tem um aspecto do Cristo. E nesse aspecto profético, até a desobediência de Adão tem um lugar, porque a Bíblia fala que Adão aponta para Cristo. Por isso que quando Adão comeu do fruto proibido, o Adão humano comeu por desobediência, o profético não. O profético não. Porque quando a mulher come do fruto, ela traz para o homem. O homem olha, Eva, você comeu desse fruto, você vai morrer. E vai ser um divórcio, porque você vai estar morto e eu vou estar vivo. Uau. Só tem um jeito de a gente se manter casado. Então ele pega e come também. Pega e come e morre os dois, para se manter casado. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então o homem morreu pelo pecado. Cristo está vivo para ele não ficar separado. Ele morreu também para que o Pai ressuscitando ele, a sua esposa, a igreja, ressuscitasse também. Então não existe outra forma de amar a esposa senão da maneira que Cristo amou a esposa. Ele morreu, deu a vida por ela. Então, sacerdócio, liderança, governo e todas essas variantes, elas fora do modelo de Cristo, ela tem muito pouco para oferecer. É verdade, é verdade. E tudo que você está falando, a gente vê tudo que está acontecendo, né, nos casamentos. E você, o que você tem mais deparado? Porque, com certeza, você imagina, a gente está aqui aprendendo muita coisa, né, sobre casamento, muita coisa da palavra de Deus, fundamentos. O que você mais enxerga que é uma das maiores causas, enfim, das pessoas terem divórcios, dos casamentos não conseguirem ir para frente? Qual que você vê, que enxerga que é a maior causa que hoje em dia está acontecendo? Olha, não foge muito das coisas que eu já te falei sobre um endurecimento do coração, mas uma das coisas que eu gosto de ver, Rodrigo, eu gosto de fazer uma leitura dos nossos tempos. A Bíblia fala que Noé, ele foi achado justo nos seus dias. Então, fazendo uma leitura de tempo, nós estamos vivendo como Salmo número 1, andando no conselho do ímpio, são dias de Noé e são dias de Sodoma e Gomorra. Então, para o mundo do homem, é um entorpecimento, uma espécie de uma dormência. Para o mundo da mulher, é um mundanismo muito forte, mesmo estando na igreja. Você vai olhar muitas mulheres que são referência na Bíblia para você olhar, seja referência ruim, referência boa, exemplos, porque todo ele ensina. E Jesus podia falar de muitas mulheres, mas ele só aponta uma para ser olhada. Ele se lembra da mulher de Ló. Então, nos dias de Ló, a esposa, a mulher de dias de Ló, que eram os nossos dias, ela pode olhar para Débora, para Ruth, para Esther, maravilhoso. Mas Jesus disse, lembra da mulher de Ló. E ela estava muito mais voltada para esse mundo do que a proposta de ser salvo, a proposta de salvar. E Ló não pôde continuar com a sua família, continuou de uma forma, por meio de uma anomalia.
a esposa não foi junto. Ló, ele recebeu a visitação de anjos, porque se você olhar, são dias de Ló e dias de Noé. Isso não é assunto podcast, né? Porque é assunto... Mas vamos lá. São dias de Ló e dias de Noé. Jesus falou que a vinda dele seria nesses dias. Você pega dias de Ló e dias de Noé. Por que Ló e Noé? Porque são dois juízos final. Acontece dois juízos final. Só que em Noé tem continuidade, em Ló não tem. Por quê? Porque no juízo que veio sobre a vida de Noé, Noé ele pôde guardar a família inteira. Então, Noé ele não converteu ninguém, embora fosse um apregoador, mas o que ele carregava e o que ele falava tinha peso sobre a sua casa. Ló não era profano. Ló tinha duas filhas virgens no meio daquela prostituição toda. Pedro fala que 3 vezes que Ló era justo. Chega a falar que ele afligia a sua alma, mas ele não tinha impacto sobre a sua esposa. Nossa, muito bom. Não tinha impacto sobre a sua Muito esposa. bom. E quando ele saiu, ele não pôde continuar. Por isso que Noé, como ele preservou a família, ele pôde reconstruir o mundo. Ló não preservou a sua família, não pôde reconstruir nem a cidade. Meu Deus. Então, olhamos para Ló e olhamos para a mulher de Ló. A Bíblia fala sobre esses dias. Nós estamos vivendo eles. É verdade. Por isso que não é um podcast, é um seminário cast. Porque Ah, é muita coisa, meu amigo. Você, pastor, de verdade, muita coisa que carrega. Quero que você transborde mesmo, que o fluir do Espírito Santo faça. Porque é muitas coisas que a gente tem que aprender. então, e a partir daí, a gente vive hoje um nível de intolerância muito grande, né? É. Vive um nível de intolerância muito grande. Se está disposto a perder muito pouco, um nível, uma coisa que a gente precisa perceber hoje. O espírito dos nossos dias, o espírito maligno dos nossos dias, ele é o diabo, ele não muda, né? Mas ele tem versões. Quando a Bíblia fala o Deus desse século, me parece que a cada século ele muda as vestes, embora seja o mesmo. Então, o espírito de Jezabel, ele se move muito forte no vitimismo. Por isso que, quando Deus resolveu personalizar o espírito de Baal na pessoa de Jezabel, na esposa de um homem, foi por quê? Por causa da vitimização deste homem. Uau. Ele não teve um pedido atendido, uma vontade atendida, ficou todo fragilizado, foi fazer beicinho. A mulher olhou, disse não. Ela bateu no peito e disse que eu vou resolver isso, que é a mulher de hoje. É verdade. Homens fragilizados, a mulher bate no peito e vai resolver. Ela que resolve o BO, que a criança, professora, diretora na escola, É verdade. a prestação que foi cobrada por duas vezes a mesma prestação, ela vai lá dar um tapa em cima do balcão lá da loja. Ela que resolve até a bola se cai no vizinho, quem briga com o vizinho é ela, porque o homem está vitimizado. Muito bom. E essa vitimização, ela está espalhada hoje. O mundo do mimimi. Você tem que ter um padrão normal. Se você rir demais, você pode estar debochando. É. Se você ficar sério, você pode ser preconceituoso. Você nem sabe como É reage. verdade. Você vai num lugar bom, você não pode bater uma foto, você não pode estar feliz, você não pode ganhar um dinheiro. Porque tudo é uma ofensa. Se você brinca, já é Tudo é uma ofensa. Verdade. Por quê? Porque é o mundo da vitimização. Agora, se você for lá, por que a Bíblia fala que é o Elias que virá para converter o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais? Porque antes de vir o último grande dia do Senhor, vai haver uma grande restauração familiar. E ela vem nos moldes do espírito de Elias. Por que o espírito de Elias? Porque foi ele que confrontou Jezabel e ele derrubou o trono de Jezabel. E como que ele derrubou o trono de Jezabel? Porque Jezabel ela pode ter muitas funções, mas o propósito do espírito de Jezabel é defraudar o padrão familiar de Deus sobre a face da terra. Por isso que quando Deus vai personalizar o espírito de Jezabel, personaliza num casal. Por quê? Porque a defraudação do padrão familiar de Deus sobre a face da terra. E é Elias que confronta isso. Por que a Bíblia fala que João Batista era o Elias que havia de vir?
Porque ele olhou para Herodes e disse: essa mulher não é tua, essa mulher é do teu irmão. Uau. Ele denunciou um padrão familiar que estava sendo defraudado sobre a face da terra. E como que Elias derruba o trono de Jezabel? Não é com apostila de casamento, mas com construção de altares. Meu Deus. Então ele constrói um altar para Deus e manda os profetas de Baal construir um altar para Baal. Como que os profetas de Baal não construíram o altar? Como que eles se comportavam? Eles começavam a gritar, gritar, gritar. Por quê? Porque debaixo do espírito de Jezabel você quer ser ouvido pelo seu grito, pelo seu Sensacional. protesto, Sensacional. pela sua reclamação. Só que Baal não responde. Elias faz até uma piadinha ali, quem lê sabe. Então eles vão para um nível mais alto. Eles começam a se retalhar. Porque debaixo do espírito de Jezabel você quer ser ouvido pela sua dor. Meu Deus, pastor. Agora você põe isso dentro do casamento, é uma vitimização todo o tempo. Agora você imagina quando Jesus olhou para Pedro e chamou Pedro de diabo. Mateus 16, depois você olha lá. Jesus disse: olha, o filho do homem vai sofrer, vai passar injustiça, vai passar afronta, vai passar calúnia. Pedro se levanta e diz: não, eu não deixo, de jeito nenhum. Aí ele fala uma frase. Ele diz: tem piedade de ti, Senhor. Quando ele fala tem piedade de ti, para trás de mim, Satanás. Então sempre que eu estou com piedade de mim, eu já estou debaixo de influência de espíritos malignos. E esse é o espírito dos nossos dias, afetando os nossos filhos. Emoções. Afetando os nossos filhos. Porque é o movimento do anticristo dos nossos dias. Então tudo isso está afetando os nossos relacionamentos familiares, marido, esposa, o mundo dos desigrejados. Que você vê o mundo dos desigrejados. Por quê? São pessoas feridas. Mas até parece que quem está dentro da igreja nunca foi ferido. Não, foi ferido igual, só que deu uma resposta diferente por causa da valorização da dor. É claro que eu não estou aqui, de verdade, diante de Deus, me desensibilizando com a dor. Deus precisa entender uma coisa, que Deus, Ele vai curar minha dor, Ele vai consolar minha dor, mas Ele não vai se unir à minha dor. Ele vai se unir à minha cura. Muito bom. E é a partir da palavra de Deus. Quando Pedro diz assim: tem piedade de ti, Jesus? Não, não, não. Traz isso para cima de mim, não. Eu vou viver o meu sofrimento aqui, mas não tenha pena de mim, não. Eu não traz isso para... Cara, era Pedro. É, verdade. Então, assim, esse espírito está em movimento nos nossos dias. Se nós não nos atentar, não discernir, a gente cai na armadilha fácil, fácil, fácil. Porque a ofensa, ela é talvez uma das maiores armadilhas para você prosseguir com Deus. É verdade mesmo. E Falei demais já de novo, né? não, eu quero de verdade, pastor, que você flua aqui, deixa o Espírito Santo, porque aqui não é só um bate-papo, mas a gente está aprendendo com você. Tudo que você falou é um aprendizado muito, muito bom. E eu vejo isso na tua casa, né, pastor? Eu vejo que a sua família é assim, né? Eu vejo, né, o seu genro veio com você, o Felipe, né? Enfim, a tua casa toda, a gente vê que deram uma continuidade geracional, né, para você. Agora, como você consegue fazer com que você carregue isso, entenda isso, viva isso, mas você às vezes não pode fazer que o outro viva, mas você conseguiu passar uma continuidade para eles. Uhum. Então, como você conseguiu levar esses padrões, esses valores, numa continuidade sobre sua família? Como é que a gente vai explicar isso? É tão complicado, porque quando você fala das coisas que você acertou, você corre o risco de não reconhecer a graça, né? Então, eu sei que foi graça de Deus e tem sido graça de Deus. Essa família imperfeita dá certo. Até ontem eu estava ouvindo uma canção que eu recomendo aqui, da cantora Akla. Família Perfeita é o nome. E essa família imperfeita que dá certo, eu diria que fundamentos e ambiente. Olha, Rodrigo, quando Deus foi casar, o primeiro casal aqui na Terra, Adão e Eva, antes de nascer o casamento,
Deus deu um ambiente para eles viverem, chamado Jardim do Éden. Colocou os dois lá. Ali nesse casamento, se você colocasse o ouvido para escutar assim, o que rolava lá dentro? Rolava conversas do tipo, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Mas de repente alguma coisa deu errado. E agora se você fosse ouvir, era, olha Deus, essa mulher que o Senhor foi me arrumar, essa confusão, essa é uma encrenca na minha vida. O que aconteceu? O mesmo casamento, o mesmo marido, a mesma esposa, a mesma casa chamada Jardim do Éden, mas não havia mais um ambiente em Deus para eles. Não havia mais. Muito bom. Então Adão e Eva tiveram que aprender que o que abençoava o casamento de Adão e Eva não era nem Adão e nem Eva, mas um ambiente em Deus para eles viver o casamento. Então, quando a Bíblia fala para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, não é que Abraão se tornaria perfeito, é que na presença de Deus a imperfeição não é motivo para separar. É verdade. Então, assim, um ambiente de Deus embaixo do teto muda toda a convivência. É verdade. E dá para ver que você consegue. Agora, desculpa te Ah, cortar. desculpa, não. Eu que te Desculpa cortei. te cortar. Eu estou falando de um ambiente de Deus. Eu não estou falando de um ambiente místico, de misticismo, de preceitos religiosos em nome de Deus, porque a igreja brasileira é muito mística. Então há muito misticismo e pouco ambiente de Deus. Como que eu sei que eu estou vivendo dentro de um ambiente de Deus? É quando eu tenho um culto correto. Sabe? Culto. Adão, ele trabalhava no jardim. O meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, ele disse que as mulheres confundiram Jesus com um jardineiro porque Adão era o jardim, ele estava remindo tudo. Meu Deus. Mas ele cultivava a terra. Um dia, a terra começou a dar espinhos e abrolhos. Ele botou a mão na terra, espreitou. Se Deus, se eu me arrumo um par de luva, porque eu estou com problema no meu cultivo. Eu quero, como que eu faço para arrumar o meu cultivo? Não, meu filho, cultivo vem de culto. Você não está com problema no seu cultivo. O problema é onde você está no seu culto. Você errou o culto. O cultivo revela o teu culto. Uau. Se tem espinho no cultivo, porque o culto é que está errado. Não, e a gente quer consertar o cultivo e vai atrás de luva. E Deus diz, conserta o culto. Por quê? Se eu cultuo um Deus de paz, é impossível cultivar guerra. É verdade. Se eu cultivo o Deus da verdade, como que no meu casamento eu vou cultivar mentira? Meu Então, Deus. não é misticismo, é um culto correto. Não queira arrumar o cultivo, conserta o culto, porque o cultivo revela o culto. Meu Deus, pastor. Meu Deus. Glória a Deus. Muito bom, muito bom. E é isso mesmo. E falando do apóstolo Luiz Hermínio, que é, enfim, é maravilhoso, é uma referência para nós. Inclusive, apóstolo Luiz Hermínio, queremos você aqui, hein? Por favor. Aí ele vem. Ele é um querido, é uma benção, né? É uma referência, né, que a gente tem em nossas vidas. E trazendo tudo isso que você falou, e o apóstolo Luiz Hermínio, e você também traz a paternidade, né, muito forte sobre vocês. Vocês, eu acho que descortinaram muitas revelações de Deus sobre a paternidade. Falaram muitas coisas sobre paternidade. Mas uma coisa que eu nunca vou esquecer, que você falou sobre que era uma geração, era uma estação de paternidade, mas que viria uma nova estação que seria a maternidade. E eu fiquei com aquilo ali, falei, não, eu tenho que perguntar o que ele quis dizer com isso. Bom, eu acho que eu falei isso muito rápido com você. Nós aprendemos no Brasil uma medida sobre paternidade e nós não conseguimos avançar mais, porque nós precisamos aprender sobre maternidade. Nós temos muitas mães hoje na igreja, mas o espírito de maternidade, ele foi embora. Uau, Então nós muito precisamos forte. recuperar o espírito da maternidade. Por quê? Porque a maternidade, ela é um elemento intrínseco da paternidade. Porque a paternidade precisa de um ventre. Meu Deus, pastor, A paternidade precisa de um ventre. que forte. Uma semente que seja germinada num ventre. É tão forte isso. Para você ser um filho judeu, você tem que ser filho de uma judia, né? Se você é um filho de um judeu, de um israelita, mas se a mãe não for judia, você não é considerado judeu. Agora, se a mãe for judia, o pai não precisa ser, porque o ventre
o poder do ventre. Então, e hoje, a maternidade, o espírito da maternidade precisa estar sendo remontado para que a paternidade ela possa encontrar esse lugar e a semente messiânica, a varonilidade de Cristo possa ser devolvida para a terra numa proporção muito maior do que é hoje. Por isso que muitas mulheres hoje estão sendo mexidas com relação ao equilíbrio sobre ministério, carreira, coisas do gênero. É um assunto bem delicado. Acertar a aplicação desse princípio é tão importante ou mais do que só ter o princípio em si, mas eu vejo Deus devolvendo, conseguindo encontrar um lugar no coração de algumas mulheres, a devolução do espírito da maternidade. Muito bom, muito bom. Agora, tudo isso, como você falou, né? O diabo ele tem seus caminhos, né? Suas estratégias, enfim, suas vestes aí para tentar entrar. E eu vejo que a internet hoje a internet é um algo onde ele entrou de uma maneira que aqueles que não estão bem ligados, né, de como se movimentar na internet, redes sociais, enfim, sites, tem prejudicado muito as famílias, né? Como você vê a internet hoje em relação aos filhos, casamento? Porque não é só sobre os filhos, né? É sobre os pais e os filhos, os pais. A internet tem uma grande influência. A internet chegou sem avisar, entrou nos nossos lares, nós não nos atentamos para isso. O pai assistia televisão, era na sala, sabia o que passava, aquilo tinha uma certa medição eu perdi o nome. De conteúdo, né? De conteúdo, exatamente. Mas de repente a internet entrou e ela fez um corte entre duas gerações. Mas uma coisa que eu percebo hoje é que os pais estão muito mais presos ao mundo das telas que muitos filhos em si. Mas ela entrou e ela está doutrinando. Ô, Rodrigo, não tem nada que exista hoje que não tenha um cunho doutrinário. No mundo infantil, a roupa, a capa do caderno, qualquer desenho animado. Ah, minha criança assiste esse desenho aqui porque esse desenho aqui não tem maldade. Esquece, não existe nada que não seja doutrinário. Nada. Nem a comida. A comida hoje, ela tem um poder muito forte na desconstrução hormonal da masculinidade. Meu Deus. Por quê? Porque isso é um movimento que a gente já viu na Bíblia. A gente já viu na Bíblia. Meu Deus. A Bíblia fala em Apocalipse que o dragão, ele era serpente lá do Jardim do Éden. Uhum. Como que em Gênesis é uma serpente, em Apocalipse é um dragão? Porque ela cresceu, o que Deus está falando? Que o engano o engano do diabo lá no começo, no padrão, no tamanho, no porte de uma serpente, aqui no final ele é um dragão. Se lá ele enganou com um pensamento, aqui ele vai enganar com muitos pensamentos. Meu Deus. E quando você olha para o libertador na Bíblia, quando o libertador, o tipo maior do libertador de Cristo, que é Moisés, foi ele que inaugurou a Páscoa, ele que arrancou do Egito seu povo, que é a grande simbologia do Cristo. Quando esse Moisés estava para nascer, o faraó, um movimento das trevas, mandou matar todos os machos. Quando Jesus estava para nascer, o verdadeiro libertador, na pessoa de Herodes, o anticristo cria um movimento que manda matar todos os machos. Nós estamos vivendo na iminência da volta, qual movimento é o mesmo, só que hoje você não vai sair matando criança. Então, se você tem conceitos ideológicos que matam o macho, você não precisa matar a criança. Meu Deus, que forte. E até a comida hoje cumpre esse papel. Meu Deus. Até a comida cumpre esse papel. Então, assim, são dias difíceis para ser pai, são dias difíceis para ser mãe,
São dias difíceis para ser marido, são dias difíceis para ser esposa, são dias difíceis para a família, são. Mas eu gosto de pensar uma coisa, Rodrigo. Eu gosto de pensar o seguinte, para quem serve a Deus. Você imagina, Rodrigo, que ano você nasceu? 78. 78. Você imagina que um dia o anjo, no banco de dados lá, Uhum. dos espermatozoides que ia gerar alguém, chegou lá que Rodrigo, é Salvati, né? Salvite. Salvite, Rodrigo Salvite. Eita! Rapaz, era para ter nascido em 1840, aqui em 1978. Não vão, põe isso aí, escondido de Deus, Deus não vai saber. Não, não foi assim. Verdade. Deus, Rodrigo, Ele marcou de você ser pai em 2024. Então, Ele não errou. Então, são dias difíceis, são, mas Deus colocou no calendário que eu seria pai nesse tempo. Então, os recursos vão ter. Serão como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. O que você vê em dias de Noé e dias de Ló? Promiscuidade, que você vê perversidade, a fé não havia mais na face da terra, só isso que você vê. Você não consegue ver que nos dias de Ló e nos dias de Noé tinha anjos visitando casa? Então É tem verdade. visitação de Deus nesses dias. Aleluia. A gente precisa se mover a partir do céu. Entende? Deus escolheu-nos para ser pai nessa geração, marido, esposa. Então tem os recursos para responder para ela. É verdade. Agora, eu fico pensando, né, por exemplo, a gente tem uma quantidade de igrejas que cresce, números aumentam. Por que ao mesmo tempo que igrejas crescem, e quantidade de igrejas e números crescem, a quantidade de pecado aumenta, né, e de iniquidade, de dificuldade aumenta? Não teria que ser o inverso disso? Olha, isso é uma pergunta que eu me faço muitas vezes, e a gente, quando faz esse pensamento, essa pergunta que você fez agora, a gente começa a pensar que o evangelho hoje está muito fraco nos nossos dias. Ok, isso é uma verdade, o evangelho fraco não existe, né? Existe a receptividade fraca, mas eu gosto de pensar que esses dias, eles estão escritos. Não tem como a gente esperar. O mundo vai ficar pior. Começou com uma desobediência em Adão, passou por um assassinato em Caim, depois para a poligamia em Meleque, Lameque. E E desde assim então, foi. então, assim, desde que o mundo é mundo, isso tá aí. A internet agora chegou, é mais difícil. Eu te pergunto, irmão, quem tinha Wi-Fi nos dias de Ló e dias de Noé? Eu te pergunto, no deserto, quantas coisas tinha para aquele povo se perder? Endureceu o coração. Então, o problema do homem é uma questão de natureza, não é uma questão de circunstância. O meu pastor, ele gosta de dizer que Adão caiu no Éden, Jesus venceu no deserto. Amém. Então, assim, o evangelho continua tão forte, tão vivo, tão poderoso, como sempre existiu. Ele vai estar aí, aquele que quiser abraçar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Então nós vivemos num dia que se chama hoje, sabe? Se alguém se levantar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você imagina, Rodrigo, como que Deus falou, Moisés falou, olha, marca os umbrais sobre a casa, que vocês vão passar por uma grande libertação e salvação. Você acha que todo mundo daquela família de cada casa acreditava? É verdade. Não. Maravilhoso, pastor. Pode ser que uma família de 10, 9 não cria, um creu, Meu Deus. marcou, toda a casa foi Meu salva. Deus. Foi muito bom que você falou isso agora. E Raabe Meu Deus. levantou um cordão de intercessão, que aquilo é uma janela de intercessão. No reino espiritual, aquele cordão de escarlate, carmesim, na janela, é uma janela de intercessão no sangue do Cordeiro, nós sabemos disso. Meu Deus. Quando a destruição veio, você acha que aquela mulher não tinha nem créditos da família, né? Estava na condição de prostituta, mas ela abriu uma janela de intercessão Que lindo. e salvou toda a casa.
Então, assim, o poder de Deus não diminuiu, o evangelho não enfraqueceu. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Meu Deus, que coisa linda. Pastor, e eu fico pensando assim, a gente estava até conversando aqui antes, né, de começar, a gente falando sobre a igreja, e nós como pastores, e a gente vê realmente o movimento, né, dos líderes, dos pastores. E a gente vê sobre as varas, a gente falou sobre as varas, isso é muito bom você falar, porque nós pastores, você líder, né, tem que ter esse entendimento do que você foi chamado, daquilo que você foi formado, que Deus te criou, para representar e dar uma continuidade, né, a discípulos, não pela estrutura, mas pela pessoa, né, o amor ao próximo. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque tocou muito meu coração. Sobre nós, mas sobre as igrejas que precisam ouvir isso. Eu dei uma viajada. Eu acho que você falou sozinho agora. É? É, eu viajei. Não, tá ótimo. Fui longe Que agora. bom. Me Que perdoa. bom. Você vai ter O que Espírito perguntar. Santo te levou. Você vai ter que perguntar de novo. É. Não, a pergunta foi a seguinte, que a gente veio conversando ali, né, antes de começar aqui o podcast, o bate-papo, a gente veio falando sobre as igrejas, a liderança. E a gente vê o quanto é importante, né, ir de fazer discípulos e a gente se importar com pessoas, amar o próximo. Enfim, Deus ele é muito claro com isso. É um efeito. Na medida que você cresce no amor de Deus, você cresce no amor por pessoas e pelo perdido. É um desencadeamento. Você crescer no amor de Deus, você vai crescer no amor por aquilo que Ele ama. Então, Uau, muito bom. há um efeito. Próximo nível de amor relacional, depois que você vai crescendo no amor de Deus, é você amar pessoas. Às vezes até um pouco diferente de você ter um tino evangelístico, entende? Uhum. Tino evangelístico. Porque um tino evangelístico a igreja brasileira tem. Talvez a igreja brasileira seja a igreja mais evangelista do mundo. É. Porque só que nós somos muito bons no resgate, mas somos ruins na continuidade. A gente corre o risco muitas vezes de salvar o perdido, depois matar o salvo para ter o que salvar de novo, pela ineficácia de continuar. Será que não ficou muito assim de pensando ir de pregar o evangelho? Porque dá uma notoriedade, mas ir de fazer discípulos ficou no meio do caminho? Isso não é minha praia não, porque como eu não tenho teologia, eu não estudo a história, isso é um ponto cego na minha vida. Mas eu vejo assim que os missionários que vieram no Brasil, eles eram muito evangelísticos. E era um período assim de salvação, de tirar as pessoas da idolatria e tudo mais. Mas os que não havia muito senso de continuidade. Esse, esse, esse cuidado com o Deus geracional. Um Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Com um Deus que tinha o cuidado de manter a semente messiânica sobre a face da terra. Deus escolheu a família como um veículo para manter a semente messiânica sobre a face da terra. Então, e a partir daí, a gente vai ter esse senso de continuidade também. Então, a igreja brasileira, ela foi forte no evangelismo, foi fraca na continuidade. Hoje ela é fraca nos dois. Outra coisa que acontece é que a igreja dos nossos pais, eles eram fortes dentro da igreja, fraca fora da igreja. Agora a gente está fraco nos dois. Mas esse cenário de fraqueza, penso eu que esse cenário de fraqueza é o cenário propício para Deus gerar as mudanças que Ele tem desejo de mudar, de fazer. Porque a fraqueza ainda é um dos maiores elementos na mão de Deus para manifestar a nossa força. Todos nós estamos um pouco mais cansados, um pouco mais
vulneráveis. Então, aquilo que parece ser um caos hoje, eu vejo que é um terreno muito fértil para as mudanças que Deus quer fazer, sabe? É verdade. E, pastor, eu fico pensando, como é que você consegue? Casa Real. Que, aliás, se você que nos escreveu, vá na Casa Real, porque transformação de vida ali, conceitos, valores, né? Muito ensino ali. Você que nos escreveu, se inscreva. Eu estou inscrito, minha família está inscrita, porque tem muitas coisas, muito conteúdo de Deus para sua vida. Mas como é que você consegue? Casa Real, Ministério, né? Mevan Campinas, Café com Pastores, viagem, pregação. Como é que você consegue direcionar todas as coisas no propósito de Deus, sabendo administrar tudo isso num tempo? E ainda tem família. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu trabalho dentro da minha escala de valores, mas eu sempre procuro me auto-ministrar para não me sentir devedor. Mas é uma administração que não é muito simples de fazer, por causa da demanda. Sabe, Rodrigo? Eu falei recentemente em algum lugar, e volto a repetir aqui, que as coisas que Deus me confiou, elas cresceram muito nos últimos 5 anos. Então, eu falei isso há pouco tempo atrás, que hoje eu estou vivendo uma dor que eu sempre temi. Eu sempre trabalhei para não tê-la. E hoje eu vejo que eu estou flertando com ela. A dor de ser maior do lado de fora do que do lado de dentro. Meu Deus, forte. Porque não é o quanto que você dá conta, é o quanto de saúde você tem. Sabe? Saúde espiritual, saúde emocional, para fazer gestão do seu tempo, para não, é, para não deixar a demanda ferir a sua escala de valores. Não é a sua. Você sabe o que é o Pai Nosso? Assim na terra como no céu, é ter na terra os mesmos valores que o céu tem. É verdade. Isso é o Pai Nosso. Então, eu procuro me ministrar bastante sobre isso. Mas assim, o que salva a barca mesmo é a minha Lulu. É maravilhosa É, ela. porque ela não se perde nisso. Então, a cada 3 meses, isso é uma frase dela. É uma fala dela. A cada 3 meses, 4 meses, ela pega no meu braço e meu amor, você cuida. Porque você sabe que de uma maneira muito invisível, a gente tem uma tendência a servir a Deus e se entregar às pessoas. E você sabe que o final disso é dor. É verdade. Nós precisamos nos entregar a Deus e servir as pessoas. Aí ninguém se frustra, porque você sempre espera de quem você se entrega. Uau. Só que isso é uma linha fina, fina, fina. Muito. Então, esse reajuste, esse recall, essa manutenção, eu e a Lulu dialogamos sobre isso. E ela tem esse sensor mais apurado. Ela não espera acabar a gasolina, não. Ela, ela cuida disso. Muito. E eu aceito. Eu aceito. Amém. Muito bom, muito bom. E o que você passou na sua vida, né, no seu ministério, na sua vida pessoal e no seu ministério, de maior dificuldade? Ah, minha maior dor, minha maior dificuldade, minha, minha maior problema foi quando eu fui é, reprovado, né, pela minha liderança da igreja. Fui tirado de tudo, fui destituído de púlpito. Isso foi muito difícil. Eu era muito novo, muito entregue, 100% entregue. De repente, do nada, sem prévio aviso, alguém pega um microfone no púlpito e te destitui da tua condição pastoral e leva toda uma massa de pessoas e pensar um monte de coisa a seu respeito que você pudesse ter feito errado, uma coisa desse tipo. E chegar
ficar praticamente um ano dentro de casa, sem igreja. Segurei muita onda. Depois consegui me recompor. E quando eu consegui me recompor, aí eu caí em depressão. Porque eu fiz muito esforço para manter a fé. Então, quando eu consegui equilibrar, minhas emoções arriaram. Aí Quando não entrei. tinha mais força, você... Porque naquele período tudo era muito tentador. Porque a machucadura foi muito grande. Eu, do dia para a noite, agora eu estava sem igreja, sem amigos, sem irmãos, sem nada. Fiquei com vergonha de procurar ajuda na minha família, porque quando eu me converti e fui para o ministério, todos os meus familiares disseram: cara, você está louco. Então eu não tinha como voltar lá. Então vivi aquilo ali. Só que eu segurei, eu fiquei em Deus, eu fiquei com o Senhor, na minha casa, mas a ausência dos irmãos, de tudo. E visitei o inferno, mas venci. Depois, quando eu consegui me estabilizar, aí eu arriei. Já Aí, estava com a Lulu? sem, Já isso estava. tudo porque eu me casei e me converti. Aí eu caí em depressão, fiquei na cama quase um ano. Teve dias de a Lulu pegar assim o meu rosto, levantar assim na cama, colocar um copo de vitamina. Naqueles dias eu não podia trabalhar, eu sempre trabalhei com vendas. Aí adquiri uma dívida. E eu não fiquei devendo, eu peguei dinheiro com uma pessoa só para não ficar devendo para ninguém. Então, mas eu passei toda aquela situação ali. Hoje, olhando para trás, a impressão que eu tenho, que uma grande parte da graça, do favor que eu carrego hoje, eu devo tudo aquilo que eu passei. Mas alguns que estavam comigo não conseguiram subsistir. Eu encontrei uma graça de Deus para passar por aquela situação e sair do outro lado. E sair do outro lado. Isso foi. Como eu não venho lá no Mevan, eu sempre brinco, sabe? Que no Mevan todo mundo é ex, alguma coisa muito ruim. Eu sou ex-coroinha, nem tem graça o meu testemunho. Então, assim, eu venho de uma família boa, eu venho de uma família que tem dinheiro, eu não tinha problema com isso. Eu fui viver dor que precisou de cura na igreja. Olha. Só que eu tinha comigo, que eu precisava amar a igreja porque eu não poderia estar em crise com a esposa do meu senhor. Não adianta. Uau. Ó, vai trabalhar em algum lugar e arruma problema com a esposa do patrão. Vai viver em qualquer lugar e arruma problema com a esposa do líder, do gerente. Então não passava pela minha cabeça não amar o que Jesus ama. Então, baseado nisso, eu decidi que eu ia amar a igreja. Eu não ia ter problema com a esposa dele. Nossa, muito bom. Muito bom. E como falando sobre isso, maravilhoso, que eu ia até perguntar sobre isso. Como é que você enxerga hoje em dia a noiva e o noivo? A noiva e a igreja está preparada para o noivo Jesus? Ô, Rodrigo, eu vou te falar assim, eu sou ruim desse assunto. Aham, Em noivo, aham, esse romance, sei. assim, eu estou esperando o Senhor voltar. Estou. E eu entendo, né, que a escatologia de cada um define como você vive hoje, né? Como você enxerga o fim decide como você vive hoje. Mas eu não sou muito bom com essa coisa da noiva, do noivo, esse romance escatológico. Temos que estar preparados, né, pastor? O evangelho, ele não. Ele é um romance, ele é um casamento, mas ele não é romântico. O amor não é forte como o romance. A Bíblia diz que o amor é forte como a morte. Meu Deus. Meu Deus. Muito, muito, muito forte, muito profundo o que você falou. É isso mesmo. E E é isso, um sentimento desse, você casa e morre casado. vai cumprir o propósito. Você morre casado. Agora, quiser fazer do casamento um romance,
tem um romance dentro da morte. Uau. É muito profundo. Muito bom, muito bom. Que todos possamos viver isso verdadeiramente, com família, casais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas, pastor, conta uma história agora pra gente sobrenatural. Sei que você tem várias, mas conta uma história sobrenatural. Assim, olha, passei em algo que eu vi manifestação do poder. Sei que são várias, mas conta uma pra gente aí. A gente viveu muitas coisas. Tem manifestação de milagre, manifestação de sobrenatural. Uma coisa sobrenatural sou eu. Verdade. É verdade, eu vou te falar bem rapidamente. Minha mãe teve 11 filhos. Só que dois nasceram mortos, um morreu com 3 dias. Teve uma menina que morreu com 11 meses. Essa menina chamava-se Margareta. A minha mãe morreu ano passado com 86 anos. Quando ela falava dessa filha, ela ainda chorava, para ter uma ideia. Então, o que acontece? Essa menina, com a história é mais ou menos assim, com 11 meses, ela, ela teve uma gripe, agravou, ela foi para o hospital, ela voltou morta. Nossa. Naquele tempo não tinha como ligar, avisar, coisa. O meu pai ficou lá para trazê-la para casa. Minha mãe estava lavando roupa e viu aquele carro de boi chegando, com um caixãozinho branco em cima. Meu Deus. A menina só teve uma gripe. Então, depois disso, veio o meu irmão, o Cid, e depois veio eu. Com 11 meses eu tive uma gripe e fui internado. Meu Deus. Fiquei lá cheio de esparadrapo. Minha mãe ficou apavorada. Imagino. Eu tive uma espécie de uma pneumonia. Só que diferente da Margarete, da bebezinha dela, eu voltei para casa. Amém. Desde então ela me botou debaixo dos braços assim. Uma preocupação. Eu não, eu não podia tomar banho de água fria. Sabe, eu sou do tempo que quando a gente era criança não tinha que brincar. O dia que tinha chuva, a gente ia brincar na chuva. É Eu não verdade. podia. Eu sou de uma cidade praiana. Meus irmãos, minhas irmãs iam para a praia, queriam me levar. Eu não podia. Tinha chuva, ela me trancava dentro de casa. Até os 12, 13 anos de idade, no inverno, ela vestia a minha roupa de escola, debaixo do meu edredom. Eu saía pronto. Quando eu casei com a Lulu, eu não sabia que tinha que pagar luz, água, eu achava que a água estava na torneira de todo mundo. Então, me converter e me tornar um homem é um milagre para mim. Amém. E hoje, discipular homens no Brasil, fora do Brasil, esse é um milagre. Eu não vivi nada disso. Eu, eu nunca precisei comprar nada. Eu não tinha uma família rica. Mas meus irmãos casaram tudo tarde. Pra você ter uma ideia, eu fui terceiro a casar. Sou mais moço, temporão. Então, nós éramos tudo solteiro em casa. Cada irmão meu tinha um carro. Eu queria andar, eu escolhi um carro daquele e andava. Eu não precisava comprar material, escolar, nada. Eu vivia essa facilidade. Eu não tinha senso de responsabilidade nenhuma. Quando eu me casei, eu tive que. Então, ser o que eu sou hoje é um milagre. Outro milagre é minha esposa. O que ela viveu na infância, ela ser uma mulher com uma alma tão sarada. Ela é mais sarada que eu, mais resolvida que eu. Se eu vivesse 10% do que ela viveu na infância, eu não sei como é que eu seria. Então, uma coisa que aconteceu, sabe a nossa filha Isabel? Quando eu saí da igreja católica numa segunda-feira, a Isabel nasceu na quinta. Porque você sabe, eu me converti na igreja católica, né? Aham. Você já sabe disso. E eu fiquei lá, tornei um pregador lá. Fiquei por 2 anos lá. Quando eu saí num dia fatídico, foi um dia cinematográfico. Foi uma segunda-feira. E a Isabel nasceu na quinta. A Lulu não era convertida.
me acompanhava, mas não era convertida. Ela vem da família do espiritismo baixo. Ela não conhecia nada de nada, ela não sabia o que era a Bíblia, não sabia o que era Deus, vida religiosa, porque ela vinha do espiritismo baixo. E a Isabel nasceu na quinta-feira, 9 horas da noite. No outro dia eu cheguei lá de manhã. Nós não sabíamos o sexo. Não sabíamos o sexo. Nós não tínhamos nome para menino e tínhamos 3 nomes para menina: Pamela, Joyce e Letícia. Cheguei lá no hotel, ela não podia ficar junto, ela ganhou 9 horas da noite. No outro dia de manhã, sexta-feira de manhã, eu estava lá. Quando eu entrei no quarto, ela olhou para mim, ela não deu nem um bom dia, assim, amor, o nome da nossa filha vai ser Isabel, mãe de João Batista. Como assim? Não, eu escutei aqui, ó. Quando a médica levantou, a nossa filha disse, chora, menina. Eu escutei Isabel, mãe de João Batista. Só que a minha Lulu, ela não sabe o que é Isabel, o que é João Batista. Ela não sabe nada disso. Uhum. Só que ela ouviu. Que incrível. Nome e sobrenome. E aquele nome já caiu dentro de mim, assim, pode ver que a nossa filha tem 29 anos, não tem Isabel com 29 anos. Que Isabel naquela época era nome de senhora. Uhum. Uhum. Tem Isabela. Isabel era nome só de mulher. É verdade. Senhoras. Raramente ela encontra uma Isabel. E por isso que ali, Isabel, mãe de João Batista. Aquilo foi tão forte para mim, foi tão forte. Mas os maiores milagres de coisas sobrenaturais para mim, entre as coisas que eu já vi, né, paralítico andar, enfim, mas era a gente chegar um casal na nossa frente e olhar e dizer, cara, não tem a menor possibilidade de sair da certo. E eu aceitava pegar o caso só para ver como que Deus ia fazer. Eu aceitava pegar o caso e ver, eu vou pegar esse caso aqui. Eu queria saber como é que Deus ia desembrulhar aquele nó ali, Que ia legal. desfazer aquele nó. Eu Que tinha legal. Interessante tanta demais. esperança. Eu olhava, cara, isso aqui não tem jeito. Que legal. Não, isso aqui Deus não vai dar conta. Eu pensava, eu vou Nossa, ficar para ver como que ele vai fazer. muito legal que você está falando. Eu vou ficar para ver como que ele vai fazer. Meu Deus. E vi Deus fazer tanta coisa em Coisa linda. matrimônios e famílias. Então, ao longo desses anos, sempre foram coisas muito sobrenaturais. É muito. Em meio à dor, em meio à vida simples, eu sempre falo, não adianta a gente querer construir um cenário fantasioso, não. Não funciona assim. Tu lembra, eu falo, você já ouviu, talvez não ouviu falar sobre isso. Você imagina, o anjo Gabriel chega para Maria e diz, você vai ser mãe do Filho de Deus. Mãe do Filho de Deus. Já pensou? De repente, toca a campainha, ela já acha que é a Casa Bahia, o Magazine Luiza, né? Com todo enxoval pronto. Porque imagina, se ela vai ser mãe do Filho de Deus, imagina o pré-natal que ela não vai ter. Vai vir uma equipe médica do Japão para fazer o parto. Não é isso. É verdade. Aquela mulher vai viver a vida simples, com dificuldades, perrengue. Às vezes, na dificuldade que você está vivendo agora, às vezes você não tem noção do que você está gerando. Meu Deus. Para Deus. Do que o céu está construindo, formando dentro de você. No meio da tua dificuldade, no meio da tua dor. Maria, nem para o filho nascer ela não tinha lugar. Então, era um projeto de Deus, mas passou pela vida do dia a dia. E a nossa casa, a nossa família, nós temos histórias lindas para contar, mas não sem lágrimas, não sem dor, não sem erros, não sem perdas, não sem coisas que a gente se arrependeu e se arrepende até hoje. Não separado dessas coisas. Mas em todas essas coisas, Ele nos fez mais que vencedor. Aleluia. Amém, amém, pastor. Glória a Deus mesmo.
Meu Deus, que palavras. Meu Deus, fica até, né, assim, a gente fica, a gente sente a presença de Deus, a gente não quer parar. Eu assim, tenho muitas perguntas, assim, Mas já deu, né? não, olha só, Não acabou. a gente só tem uma caixinha de perguntas aqui. Uma caixinha não acabou, não. Não, as perguntas das pessoas que a gente faz aqui, Vamos lá. a gente faz uma caixinha de perguntas, né, que a gente fez pela internet, lá pelas redes sociais. E- Olha, eu não quero te decepcionar. Eu sou a pior pessoa para responder caixinha de pergunta. não, mas eu vou, umas perguntas legais aqui, que eu vou só. Bate pronto, eu não consigo responder uma pergunta em uma frase, duas. É horrível, mas vamos lá, vamos Vamos lá. lá, vamos lá, vamos lá. Ó, diz assim, uma pergunta, a caixinha de perguntas diz assim, como você lidar com a fama? Como você lidar com a fama? Eu não sou famoso. Eu sou um cara conhecido dentro do ecossistema que eu atuo. Eu não sou uma pessoa famosa, né? Já o meu pastor, sim. Ele é um cara conhecido. Mas dentro do ecossistema, esse universo chamado Mevan, eu sou uma pessoa bem conhecida. Ela, ela, ela é uma linha muito fina. Por quê? No reino de Deus, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Quando você vai ganhando uma certa visibilidade, é maravilhoso. Por quê? A visibilidade, a notoriedade é uma coisa que Deus dá para você poder entrar em lugares que você não entraria como anônimo. Então você pode derramar o que Deus te entregou. Como anônimo, ninguém convida o anônimo. Então, isso é para mim uma grande aliada. Quanto mais aumenta a visibilidade, é uma grande aliada. Só que, ao mesmo tempo, pode se tornar minha grande inimiga. Porque quando você ganha visibilidade, notoriedade, você vai se sentindo forte. Aí se torna um grande perigo. Por quê? Porque Deus não se aperfeiçoa na sua força. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você vai se tornando conhecido, tendo notoriedade, visibilidade, você vai se sentindo forte. E muito forte do lado de longe. Você vai correndo o risco de ficar fugindo das coisas de perto. Por quê? Porque é onde a tua fraqueza aparece. É E verdade. para que eu vou ficar lidando onde a minha fraqueza aparece, se eu posso conviver com aquilo que me faz forte? Internet, lugar que eu chego para pregar. Então, a minha tendência é fugir daqui. Uhum. Só que eu não posso fugir. Sabe, aqui no meu convívio do dia a dia, existe o pastor Juscelio, o cara que tem vídeo. Não existe. Ali, meu irmão, você é a pessoa de todo dia. Ali as tuas fraquezas estão expostas. Você é tentado a fugir dali, mas você não pode fugir dali. Por quê? Porque é ali que Deus se aperfeiçoa. Porque Deus não se aperfeiçoa na sua força. Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. A visibilidade, que faz você entrar em lugar para derramar o que Deus te entregou, que você não entraria de outra forma, ela não foge a essa regra. Amém, é verdade, é verdade. Outra pergunta muito interessante que fala assim: como você aconselha hoje em dia os homens na masculinidade? Eu gosto de falar sobre responsabilidade, porque o que é a santidade? A santidade é uma liberdade com responsabilidade. Isso é santidade. A santidade ela é uma responsabilidade. Sabe, se você for deixar suas crianças com alguém, você quer deixar com uma pessoa santa ou com uma pessoa responsável, hein, pastora? Me responde. Tá vendo? Santidade é uma responsabilidade. Meu Deus. Se você é um patrão, você quer funcionário santo ou responsável? Você quer funcionário responsável. Porque isso é santidade. Santidade é uma responsabilidade. E santidade é uma liberdade com responsabilidade. Então você pode ver, hoje você tem filhos pequenos. Você gostaria de dar mais liberdade para eles. Só não dá por quê? Porque eles não têm responsabilidade para lidar com aquilo ainda. Agora tu imagina, se o troféu do Evangelho é liberdade, como que eu ponho a mão nesse troféu? Assumindo responsabilidade.
Uau, sensacional. Então, não existe um santo que não seja responsável. Santidade é liberdade com responsabilidade. E o troféu do Evangelho é a liberdade. Precisamos crescer em responsabilidade, Uau. sobretudo o homem. Uau, sensacional. Gente, eu não vou conseguir responder todas as perguntas aqui dessa caixinha. Depois eu até falo com o pastor Juscelio para ver como é que pode responder, mas é muita coisa, muita coisa. Mas, pastor, vamos para o final, seguindo o final. Ó, vou falar resumo em poucas palavras. É o que vier na cabeça, tá? É o que vier na cabeça. Tá? Vou falar uma palavra, você vai falar o que vier na sua cabeça, tá bom? Filhos. Continuidade daquilo que você é. Amém. Família. O veículo missional de Deus para manter a semente messiânica viva na terra. Meu Deus. Igreja. O lugar que Deus escolheu para a santificação dos santos. Volta de Jesus Cristo. Já é. Legado. É o que você deixa dentro das pessoas, não fora. Fora a herança, dentro é legado. Meu Deus. Pastor Juscelio de Souza por Juscelio de Souza. O que você falaria? Um pássaro com uma asa quebrada, mas que voa mais alto que muitos outros pássaros com as asas boas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deixa uma mensagem. Eu quero que você deixe uma mensagem para todos que estão te ouvindo. Quando eu falo do pássaro com a asa quebrada, porque eu sempre fui muito frágil. E ainda sou. Por causa da minha construção de formação, eu não fui um cara que passei por problemas, que passei por dificuldade. Não foi construído dentro de minha responsabilidade. Então sempre fui muito frágil. Essas coisas que eu coloquei hoje aqui foram coisas que eu descobri no Espírito. E sempre dependi muito da graça de Deus, do favor de Deus, para vivê-las. Mas sempre me vejo muito frágil quando eu vejo as pessoas falando sobre destravar aqui, destravar ali. Esse Deus, eu ainda me vejo tão fragilizado. Às vezes eu me vejo exatamente assim, como um pássaro assim, que uma asa quebrada, mas ao mesmo tempo Deus me fez viver voos tão altos, sabe? E talvez essa mensagem que eu deixo aqui para você é: Deus não quer mudar a sua história. Ele quer entregar aquela vida que você tinha antes da fundação do mundo, aquela que ele escreveu. Deus não veio para mudar a sua história, resolver a sua história. Jesus veio para te entregar aquela vida que você tinha antes da fundação do mundo. E uma das coisas que eu descobri no Evangelho, que me trouxe até aqui, eu queria deixar aqui para você. O Evangelho, ele tem o poder de fazer você dar para o outro o que você não recebeu. E essa verdade me trouxe até aqui. Não se apoie em você, nem naquilo que você tem de bom, nem naquilo que você tem de ruim. Se apoie em Deus. Não troque a voz de Deus pela voz dos teus sentimentos, das tuas vontades, dos teus desejos, seja no que for. Permanece naquilo que está escrito. Mesmo que você tenha tido grandes experiências com Deus, ou mesmo que você tenha tido experiências terríveis, horríveis, até mesmo com o inferno. Lembre-se, Jesus ele foi ser batizado, o céu se abriu, a pomba pousou, o céu falou: eis o meu filho muito amado. Foi uma voz gloriosa, uma experiência poderosa com Deus. Ao mesmo tempo ele sai dali e vai para o deserto, ele vai ter experiência com o diabo, experiências terríveis com o diabo. Mas ele não é derrotado pela experiência que teve com o diabo. Ele não é vitorioso pela experiência que teve com Deus. Ele é vitorioso por aquilo que está escrito. Venceu o diabo dizendo: está escrito. Então você pode ter experiências boas e ruins, mas o que te faz vitorioso é o que está escrito. Viva por aquilo que está escrito. Amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Amém. Muito obrigado, porque eu sei que vai transformar muitas vidas. Transformou a minha vida agora em muitas coisas, porque você se tornou frágil, fraco, para se fazer um homem forte nele e fazer tantos de nós fortes, nos ajudando
ser transformado naquilo que ele é. Então, muito obrigado. Deus abençoe sua vida, sua família. Pastora Lulu, quero você aqui também, né, na Café com Elas, porque você tem muita coisa para transbordar. Então, te amo, obrigado, né? Quero agradecer muito a Bela Papelaria, que tem... pastor, quero te entregar aqui um presentinho, que é a xícara aqui do Café com Eles, né? Essa caixinha aqui com um presente aqui do Café com Eles, tem uma agenda, tem várias coisas aí muito legais, caneta. Posso abrir depois? Lógico. Tá bom. Tá? A xícara também do Café com Eles. Olha aqui, ó. Né? Que Deus te abençoe. E eu quero agradecer a Bela Papelaria, que tem entregado esses mimos, né, esses presentes para os nossos convidados. Né? A InChurch, que tem aberto esse espaço aqui, né, para a gente fazer o podcast. Muito obrigado, InChurch. Muito obrigado ao Portal Guime, né, um portal, um site de notícias, uma credibilidade, né, que tem transbordado em muitas vidas, em todas as nações. Muito obrigado, Guime. Deus abençoe. Vamos até o próximo podcast. Espero vocês. Fica na paz.